certo? A gente, quando come alguma picanha, é por conta própria, pagando, comprando no açougue ali, ou no supermercado, certo? E tentando sobreviver nesse Brasil tão estranho, tão esquisito, né? Um Brasil tão injusto com todos os brasileiros. Infelizmente é por aí, né? Mas o fim de semana tá aí, vamos ser otimistas, até vamos nos divertir, tentar descansar um pouco e nos divertir e deixar para lá um pouco esse emaranhado da política que a gente vive. Tá certo. Bom final de semana a você, a todos os nossos ouvintes, 11 horas e 27 minutos. Daqui a pouco vem aí o Nossa Área. E olha, o que tem de participação aqui na nossa área é impressionante, viu? As pessoas ficam com vontade de participar, porque aqui ninguém tem medo da informação, não. O Carlos Batista vem aí com o Antônio Lupe, nossos dois galãs, e você pode acompanhar a nossa área daqui a pouquinho. Nós voltamos na segunda-feira. Tenham todos um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Tchau. Até segunda. Obrigado pela audiência. Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento. Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Carlos Batista. 11 horas e 29 minutos. Muito bom dia para você que sintoniza o AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas e para Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. Estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like aí para nós. Dê um joinha aí. Grande abraço, muito obrigado. Está no ar o Nossa Área. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Técnico do Penta, Felipão, aprova nome de Abel Ferreira como novo treinador da seleção brasileira. Diretor do Atlético Paranaense disse que português pode realizar um bom trabalho à frente do time brasileiro visando a próxima Copa do Mundo. São Paulo anuncia a contratação de Alan Franco, zagueiro argentino, é o 5º reforço tricolor para 2023. Ele estava no Atlanta United dos Estados Unidos e se destacou vestindo a camisa do Independiente da Argentina. Ivan Quaresma tem futuro incerto no Zenit e deve encerrar empréstimo no clube russo. Goleiro interessa ao Vasco da Gama, mas também pode ser integrado ao elenco do Corinthians, com quem tem contrato. Ivan está no Brasil e visitou o estádio Moisés Lucarelli durante essa semana. E agora vamos com os destaques dos times de Campinas, Guarani, Ponte Preta e Guarani. Antônio Lupe. Oi, Lupe, bom dia para você. Tudo bem, Batista? Bom dia, um abraço a você, a todos que acompanham o Nossa Área aqui na Rádio Bandeirantes. O meu primeiro destaque do Guarani, que ontem acabou perdendo na segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Grêmio superou o Bugre pelo placar de 3-1.
O Guarani agora enfrenta o Cruzeiro no próximo domingo em busca da classificação para a próxima fase. São 11h32. Você participa pelo WhatsApp 971021493. 971021493. E a Ponte Preta? A Ponte Preta segue a sua preparação para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista na cidade de Itu. À disposição do técnico Hélio dos Anjos, daqui a pouco o volante Ramon fala sobre a perspectiva para a temporada 2023. Bom dia, CB e Lupe, é o Batata de Rio Preto. Ô, Batata, um abraço para você. Esperando o dia 14 para ver essa Ponte Preta. Deus do céu. Lupe, manda um abraço pro Antônio Henrique. Está aqui ouvindo. Abraço. Opa, abraço. Antônio Henrique. Meu xará. Ah, é? Boa, valeu xará. Abraço, Antônio Henrique. Um abraço, Batata. Bom dia, amigos da Band. Por que será que eu não me surpreendi com o pedido de penhora do Majestoso pelo ex-presidente Sérgio Cardielli? É só o começo de uma tragédia anunciada. O que acham? Wagner, do bairro Vila Régio, Campinas. Bairro Vila Régio, Campinas. Um abraço para você, Wagner. Bem, daqui a pouco, né, nós vamos para um rápido intervalo. E daqui a pouco o Lupe pode falar dessa questão levantada aqui pelo Wagner. Com Danilo Capucci na mesa de áudio aqui no coração da Rádio Bandeirantes. Lucas Pessoa, montagens, gravações, efeitos do programa e também imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, equipe técnica comandada por Gil Kleber. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Rádio Bandeirantes. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Ano novo, ferramenta nova. Aproveite as ofertas da virada da Anhanguera e comece o ano novo com a maleta cheia. Confira: aparador de grama Tramontina, R$ 209,90. Compressor de ar Jet Fácil Shoes, R$ 646,90. Cortador de grama Tramontina, R$ 575,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Todo brasileiro ama um churrasco e festas de final de ano. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. São 11h36 em Campinas. Ouvinte participando conosco. Bom dia, CB, amigos dessa maravilhosa emissora. Eu, Pereira, do Padre Anchieta, passando para desejar um bom trabalho e um excelente final de semana. Abraços.
Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Oi, Gleger, um abraço, bom dia. Bom dia, Batista, bom dia pra você, bom dia pro amigo ligado na Band. Bom dia. Olha, Batista, Guarani ontem surpreendente o resultado, hein? Esperava um desempenho um pouco melhor da equipe de Campinas na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Perdeu pro Grêmio, um placar elástico, e agora o Guarani vai para a última partida num jogo decisivo. E só lembrando que ontem nós fazíamos o programa Esporte em Debate e eu, paralelamente, acompanhava o jogo Cruzeiro e Francana. O Guarani vai ter problema, hein? O time do Cruzeiro é um time bom, é um time forte, e o Guarani que não fica esperto, não. Tem que acelerar o passo. Teve uma boa vitória. Será que sentou em cima do resultado? Não sei. Claro, enfrentou o Grêmio, concorrente direto na chave, mas não pode. Não pode dar um vacilo como deu ontem o Guarani, Batistão. Agora 11h37. É hora do Bugre da Band. Informações do Guarani, Antônio Lupi. Bom, Batista, vamos então começar com esse jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Ontem à noite, na cidade de Franca, o estádio José Lancha Filho com um gramado muito ruim, também é importante a gente destacar por conta das fortes chuvas que caem em todo o estado de São Paulo. O Guarani acabou perdendo para a equipe do Grêmio pelo placar de 3-1. Os gols do tricolor gaúcho foram marcados por João Pedro, Pedro Clemente e Zinho, que fez um golaço. O Guarani, quem marcou foi o Theo. Com esse resultado, o Guarani então não garante a sua classificação. Se conseguisse a vitória, matematicamente já estaria classificado. Hoje o Bugre é o segundo colocado do grupo, está atrás do Grêmio, que é o primeiro com 4 pontos. Guarani é o segundo com 3. A Francana é o terceiro colocado. A Francana é o terceiro colocado com 3 e o Cruzeiro, quarto colocado, com 4 pontos. Como o Gleger disse, o próximo compromisso, no domingo, 3 horas da tarde, o Guarani enfrenta o Cruzeiro. Se vencer, aí garante vaga na próxima fase. Grêmio e Francana se enfrentam. Então, os classificados vão sair aí nessa última rodada. O Guarani ainda tem boas chances, mas é bom ficar atento, até porque, como o Gleger disse, esse time do Cruzeiro não é nada bobo, apesar da derrota sofrida para a Francana ontem no jogo de abertura dessa segunda rodada do Grupo 8, com sede na cidade de Franca. Ontem eu destaco mais uma vez, não sei se o Gleger concorda ou não, mas o Nicolas, que ganhou a oportunidade no time titular, acabou quase fez um golaço, né, na tentativa de cruzamento, a bola pegou um efeito e o goleiro do Grêmio fez a defesa, mas acredito que mais uma vez foi o jogador que acabou chamando a atenção. Se destacou, né? Se destacou na partida, é bom jogador, é importante aí a comissão técnica do profissional ficar de olho, né? Esses bons meninos, eles precisam ser vistos e ter a oportunidade. Não adianta nada, foi bem, jogou bem, e deixar de lado. Esse é o momento da transição. E esse menino Nicolas, ô Lupe, eu concordo 100% contigo. É muito bom jogador e amanhã ou depois pode sim integrar aí o elenco de profissionais do Guarani. Batista, falando sobre o time principal, a gente está apurando aqui uma informação que foi publicada, né, pelo jornalista Lucas Rossafa, que o Guarani tem aí negociações com o Neilton, atacante, aquele mesmo, formado lá na base do Santos, rodou por São Paulo, Cruzeiro, Vitória, Internacional, jogou fora do Brasil também. O último clube foi o Sport, trabalhou com o Pastana, se não me engano, no Coritiba. A gente está checando aqui, mas pode ser sim o nome que deve desembarcar no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A gente já falava durante a semana que o Guarani buscava ainda opções para o setor de ataque. Neilton sem contrato, então pode ser o nome da vez no Bugre. E aí, Gleger, Neilton, lembra do jogador? Se o Guarani acertar a contratação desse atleta, é uma boa contratação? É uma boa sim. Eu gosto do jogador, é bom jogador. Acho que vem para reforçar, né? O Guarani precisa ter um elenco forte. O ano vai ser pesado, né? E Campeonato Paulista, Série B, uma possível vaga na Copa do Brasil. Ou seja, o Guarani precisa estar com um elenco robusto, porque não é fácil. A gente sabe a sequência, como é que funciona, né? E o Guarani já teve problemas. Então, para mim, o Batista seria uma boa contratação, sim, o Neilton. Ouvinte participando conosco aqui, muito obrigado pela sua participação. O Guarani na Copinha ontem, lamentável, horrível, nenhum jogador é aproveitável. O que esse departamento nas categorias de base
fica fazendo bando de pés de rato elevado à 100ª potência. Zé Carlos, Jardim Bandeiras. Abraço, Zé Carlos. Eu xará, né? Eu também sou Zé. Meu nome é José Carlos Batista. Quilão Bugrino, se o Guarani for depender da categoria da base, estamos na roça. A molecada ruim, misericórdia. Abraço, Quilão. Muito obrigado para você que está participando conosco. 97102-1493. Mas, notadamente, esse jogo contra o Grêmio já se imaginava que seria o jogo mais difícil. Sim. Talvez o que levou a um erro de pensamento foi um empate no primeiro jogo do Grêmio. E aí, então empatou o primeiro jogo, então não é lá essas coisas, né? Mas o Grêmio tem uma categoria de base fortíssima. Eu me dou por satisfeito se ao término dessa competição para o Guarani emplacar aí pelo menos uns 2 jogadores. Porque esse é o objetivo do negócio. Ganhar o título da competição, bom, claro que é bom. O Guarani ganhou lá em 94, mas o objetivo principal, pelo menos eu enxergo assim, né? É conseguir revelar, é conseguir fazer com que no término da competição tenha a possibilidade de aproveitar 2 ou 3 jogadores. Se isso não acontecer, não valeu a pena disputar o campeonato. Mas é importante, Batista, e para que você possa revelar, até você vê, olha, nós estávamos falando de um jogador aqui de muita qualidade, mas o torcedor já está chateado aí, que não tem ninguém, que ninguém presta. Isso é por causa do resultado. Então, claro e óbvio que a primeira intenção é revelar, que a primeira intenção é alimentar o profissional com talentos, com bons jogadores, né? A conquista, o título, isso é fruto do que você vai fazer dentro da competição, né? É consequência daquilo que você está fazendo. Agora, se você não tiver qualidade, se você não tiver um time competitivo, aí fica difícil. Então, assim, eu concordo, eu acho que o resultado em si não foi legal, 3, né? Tomou 3-1, não foi legal, mas o Grêmio, sem dúvida nenhuma, entrou como favorito. Agora, o Guarani, por tudo que fez na primeira rodada e por tudo que apresentou, na minha opinião, poderia ter dificultado, digamos assim, um pouco mais pro Grêmio lá de Porto Alegre. Final do telefone 9508, Batistão. Avisa o Gleger que Neilton é bananeira que já deu cacho. Vamos ver, né? Tem várias bananeiras na minha fazenda que já deram cacho, que continuam dando cachos e bananas docinhas. Mas inclusive. é banana nanica, prata, maçã. Não, é a prata. Ou terra? Lá é a prata. Prata é boa, hein? Então quer dizer... Eu adoro bananas, sou fanático. Mas você sabe que... Eu como banana prata. Você sabe como é que faz a bananeira? A bananeira, quando ela dá o cacho, você tem que cortar o pé, né? Pra tirar. Quer dizer, aquele pé, mas junto com aquele sempre tem outras bananeiras que vêm. Então, se já deu o cacho, tomara que continue dando, como tem lá na fazenda. 28 anos. Tá muito novo ainda. 28 anos, pô. Tem muita lenha pra queimar. Bom dia, grande Batista e companhia. Faltou técnico, não foi culpa dos garotos. Abraço, Luiz. Tá dizendo aí, né, que a culpa foi do técnico pela derrota do Guarani contra o Grêmio. Carlos Batista, o Guarani foi para o jogo com mentalidade de time pequeno. Jogou atrás da linha da bola e não conseguiu nem ver a cor da bola. Carlos do Castelo. Abraço pra você, muito obrigado. Só porque perdeu um jogo, agora ninguém presta? Não é assim. O time do Guarani Sub-20 é bom sim e vamos nos classificar. Carlos de Águas da Prata. Grande abraço para você, Carlos. Muito obrigado. Gleger entende muito de bananeira. KKKKK. Bananeira que dá cacho. Nunca dará mais. Porque é cortado o pé, eu acabei dizendo aqui agora. Ou não? O que eu acabei de falar aqui? Você tem que cortar o pé da bananeira para que cresça outra bananeira, exatamente. E ela não vai dar cacho? Sim, a outra que vai crescer lá depois que cortou, aí vai dar cacho. Sim. Mas aquele pé que tá lá não dá mais. Né? É. Agora 11h46. Eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band.
Ponte Preta na Bandeirantes. Antônio Lupe já começa explicando aqui, o nosso ouvinte colocou essa situação, né? Sobre o estádio Moisés Lucarelli, que teria sido penhorado pelo ex-presidente Sérgio Carnielli. Batista, é uma situação que a gente ainda está apurando para trazer mais detalhes sobre essa situação, porque é uma situação bem difícil, né? A gente ontem ficou sabendo, né, através de uma publicação que foi feita nas redes sociais sobre a penhora do Majestoso por conta da dívida do ex-presidente Sérgio Carnielli com a Ponte Preta, né? É uma situação que isso é público, né? Até porque há muito tempo já se fala sobre isso, mas essa informação acabou pegando todo mundo aí meio que de surpresa. Tentei contato com a assessoria de imprensa da Ponte, a Ponte disse que ainda não vai se manifestar, estão tomando também conhecimento a respeito de todas essas situações. Tentei contato com o ex-presidente Sérgio Carnielli, ele não está em Campinas, pelo menos foi essa informação que foi passada, e que em breve ele vai se explicar a respeito dessa situação. Então, assim, o processo corre em segredo de justiça, a gente não tem acesso. Então, a gente ainda está com poucas informações para trazer ao ouvinte o que de fato está acontecendo. O que a gente sabe? Tem esse processo que corre do Sérgio Carnielli contra a Ponte Preta, de uma dívida que ele tem com a instituição. Então, só que a gente não tem contato com esse processo. E essa informação a gente ainda está apurando para trazer com mais detalhes a respeito do que acontece nos bastidores. Mas, sim, essa notícia preocupou muito o torcedor da Macaca. Copinha, a Ponte joga no sábado, às 3h15 da tarde, contra a equipe do América Mineiro, que foi bem na primeira rodada, venceu o Retrô pelo placar de 3-1. É o próximo adversário da Ponte Preta. Quem vencer, praticamente aí garante vaga na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Lembrando que a sede da Ponte Preta é na cidade de Assis. A Ponte enfrenta o Vossen. E já passando para o time principal, muito trabalho na cidade de Itu. Hoje, inclusive, a Ponte Preta colocou nas suas redes sociais um trabalho forte, físico, sob o comando dos profissionais da Ponte Preta e também do técnico Hélio dos Anjos. Ontem, quem conversou com a imprensa foi o volante, o Ramon Carvalho. Ele que sofreu uma lesão grave na temporada 2022, perdeu praticamente toda a temporada, renovou o seu contrato e fica na Ponte. Foi um momento muito difícil ali no ano passado, né? Durante o jogo contra o Cruzeiro, né? Tive uma lesão grave, passei por cirurgia, né? Tive o apoio de todos os médicos, fisioterapeuta, a confiança da comissão técnica, dos jogadores. Então, estou muito feliz porque já estou 100%, estou recuperado. Então, espero poder voltar a jogar e poder fazer o que eu mais amo. Então, é um motivo de muita alegria poder fazer essa pré-temporada completa para voltar bem e ajudar a Ponte Preta. Ramon Carvalho pertence ao Atlético Goianiense, mas acertou a sua renovação de contrato para defender a Ponte em 2023. O volante fala o que pesou na decisão para continuar atuando no Moisés Lucarelli. Eu cheguei aqui em meados de abril, se eu não me engano, e tive uma sequência ali de jogos no começo da Série B. E depois, vendo a atmosfera da torcida, né, o carinho que a torcida tem com os jogadores, né, com o clube, e a confiança também da comissão técnica dos jogadores, o ambiente que é aqui dentro na Ponte Preta. Então, isso me fez querer ficar, querer permanecer e poder ajudar agora nessa nova temporada. Antes da lesão, Ramon Carvalho era titular no meio-campo da Alvinegra. Recuperado, ele também analisa a concorrência no setor de meio-campo da equipe. Acho muito bom, porque conforme a concorrência é grande e com jogadores de qualidade, a régua acaba aumentando e isso te faz evoluir. Então, vou buscar o meu melhor e o importante é sempre ajudar a Ponte Preta, independente se for começar jogando ou entrando no segundo tempo. Ramon Carvalho teve uma lesão séria no tendão do músculo adutor da coxa direita, mas já treina e está totalmente recuperado. Inclusive, se coloca à disposição de Hélio dos Anjos para a estreia na Série A2 contra o Velo Clube. Com certeza, me sinto pronto, me sinto preparado. Estou me dedicando ao máximo para poder chegar nos jogos e fazer um bom papel. Esse é o Ramon Carvalho, volante da equipe da Ponte Preta. E atenção, torcedor da Macaca, se você quer acompanhar o primeiro jogo na cidade de Rio Claro contra o Velo,
é bom correr, até porque são poucos ingressos à disposição da torcida da Ponte Preta. 800 lugares para os visitantes. E o ingresso só será vendido através da internet, através do site totalticket.com.br. R$30 o valor da inteira, R$15 a meia. A Ponte estreia contra o Velo. 800 ingressos, já tem muita gente comprando, então é bom correr quem quiser acompanhar a estreia da Macaca em loco. Falando da Ponte Preta, diz aí, Glager. Bom, essa imagem que o Lupe disse aí nas redes sociais, eu estava acompanhando, né? O pessoal tá lá em Itu, e o trabalho físico é importante demais, né? Pré-temporada é importante para você, primeiro, né, dar a sustentação, né, formar ali o alicerce para toda a temporada. E o que é o ponto mais importante para isso é você conseguir estar com o elenco todo, né, já se preparando para que você tenha um equilíbrio físico. Porque normalmente a gente vê, né, o pessoal treina, aí começa a chegar as contratações e tal, e aí tem aquele desequilíbrio. Então é importante demais a pré-temporada, a Ponte dando ênfase no aspecto físico. É importante também porque vai enfrentar uma divisão que normalmente, em alguns momentos, a parte técnica não vale muito. É mais na física, é mais no coração, na dedicação, na correria. Então, legal a imagem. Eu acompanhei também, viu, Lupe? E assim, acho que esse é o caminho. A preparação, você preparar o time e deixar o time, pelo menos na parte física, na ponta do carro. Você reparou no vídeo que o Matheus Jesus realmente ele tá mais fino? Tá fininho. Eu reparei, sim. Apareceu uma imagem rápida de costas do Matheus Jesus. Eu vi. Acredito que seja ele pelo estilo do corte do cabelo. E ele, aparentemente, através do vídeo, bem diferente daquele Matheus Jesus que entrou em campo poucas vezes ano passado. E se tiver bem fisicamente, vai ajudar muito, né? Porque tecnicamente é muito bom jogador, Batista. Bom dia, como está a situação do zagueiro Matheus Silva na Ponte? É verdade que o Naldi vai para o Vasco mesmo? E se a Ponte vai trazer jogadores para repor as saídas de Luca e Formiga? E aí, Lupe? Vamos. Abraços, não assina mensagem, final 9508. O Matheus, zagueiro, fica na Ponte, vai rescindir o contrato com o Cruzeiro, vai assinar até 2024 com a Macaca. Léo Naldi tem o interesse do Vasco, mas ainda sem proposta. E a Ponte, sim, vai contratar aí peças para repor a saída do Luca, que foi para a Tailândia, e do Formiga, que foi para o Cruzeiro. 11h54, daqui a pouco estaremos na tela da Band com os donos da bola. Convido você a nos assistir do meio-dia até 13h, 11h54. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Na Corbella Tintas, você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui.
e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação. É que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. 11 horas e 58 minutos. Para você que ligou o rádio agora, Neilton pode ser jogador do Guarani. O atacante negocia com a diretoria do Bugre, já que trabalhou com o Pastana no Coritiba, conhece muito bem o homem forte do futebol do Guarani. Então, Neilton é sim o nome que pode chegar a qualquer momento no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem o Guarani perdeu para o Grêmio pelo placar de 3-1. Volta a jogar no domingo às 3 horas da tarde contra o Cruzeiro de Alagoas. A Ponte Preta entra em campo amanhã pela segunda rodada, às 3h15 da tarde, enfrenta o América Mineiro, jogo que acontece na cidade de Assis. A Ponte, que começou bem a competição, venceu o Vossen pelo placar de 1-0. Copa São Paulo com muitos jogos nesta sexta-feira. Começou cedo a copinha, pessoal levanta cedo. 8h45 da manhã, o Pinheirense venceu a equipe do São Carlos pelo placar, do São Carlense pelo placar de 4-1. Em andamento, o Botafogo vai empatando com o São Carlos. Mais tarde, a 1h da tarde, tem o Tanabi e Real Ariquemes, Tupã e Parauapebas, Comercial de Ribeirão Preto e Volta Redonda, Atlético Guaratinguetá contra o Grêmio Pague Menos, União Suzano contra o Vitória da Conquista da Bahia, Flamengo de Guarulhos contra o São José, Paraná e Vitória, São Bento e Atlético Paranaense. O Taubaté enfrenta o Porto Vitória, a Portuguesa encara o Náutico e outros jogos de destaque. O Palmeiras encara o América de São José do Rio Preto e o Corinthians, 9h45, encara o Fest Clube. Daqui a pouco, os donos da bola e à tarde, Esporte em Debate. Eu te espero lá. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.